Falsificações literárias cristãs. Vimos, assim, que os únicos autores que poderiam ter escrito a respeito de Jesus Cristo e como tal foram apresentados pela Igreja foram Flávio Josefo, Tácito, Suetônio e Plínio. Invocando o testamento de tais escritores, pretendeu a Igreja provar que Jesus Cristo teve existência física e incutir como verdade na mente do povo todo o romance que gira em torno da personalidade fictícia de Jesus. Contudo, a ciência histórica, através de métodos modernos de pesquisa, demonstra hoje que os autores em questão foram falsificados em seus escritos. Estão evidenciadas súbitas mudanças de assunto para intercalações feitas posteriormente por terceiros. Após a prática da fraude, o regresso ao assunto originalmente abordado pelo autor. Tomemos primeiramente Flávio Josefo como exemplo. Ele escreveu a história dos acontecimentos judeus na época em que pretensamente Jesus teria existido. Os falsificadores aproveitaram-se então de seus escritos e acrescentaram: naquele tempo nasceu Jesus, homem sábio, se é que se pode chamar homem, realizando coisas admiráveis e ensinando a todos os que quisessem inspirar-se na verdade. Não foi só seguido por muitos hebreus, como por alguns gregos. Era o Cristo, sendo acusado por nossos chefes do nosso país ante Pilatos, este o fez sacrificar. Seus seguidores não o abandonaram nem mesmo após a morte. Vivo e ressuscitado, reapareceu ao terceiro dia após sua morte, como haviam predito os santos profetas, quando realiza outras 1000 coisas milagrosas. A sociedade cristã, que ainda hoje subsiste, tomou dele o nome que usa. Depois deste trecho, passa a expor um assunto bem diferente, no qual refere-se a castigos militares infringidos ao populacho de Jerusalém. Mais adiante, fala de alguém que conseguira seus intentos junto a uma certa dama, fazendo-se passar como sendo a humanização do deus Anubis, graças aos ardis dos sacerdotes de Ísis. As palavras a Flávio atribuídas são as de um apaixonado cristão. Flávio jamais escreveria tais palavras, porquanto, além de ser um judeu convicto, era um homem culto e dotado de uma inteligência excepcional. O próprio padre Gillet reconheceu em seus escritos ter havido falsificações nos textos de Flávio, afirmando ser inacreditável que ele seja o autor das citações que lhe foram imputadas. Além disso, as polêmicas de Justino, Tertuliano, Orígenes e Cipriano contra os judeus e os pagãos demonstram que Flávio não escreveu nenhuma só palavra a respeito de Jesus. Estranhando o seu silêncio, classificaram-no de partidário e faccioso. No entanto, um escritor com seu mérito escreveria livros inteiros acerca de Jesus e não apenas um trecho. Bastaria para isto que o fato realmente tivesse acontecido. Seu silêncio, no caso, é mais eloquente do que as próprias palavras. Exibindo os escritos de Flávio, Fócio afirmava que nenhum judeu contemporâneo de Jesus ocupara-se dele. A luta de Fócio, que viveu entre os anos 820 e 895 e foi patriarca de Constantinopla, teve ensejo justamente por achar desnecessário a Igreja lançar mãos de meios escusos para provar a existência de Jesus. Diz que bastaria um exemplar autêntico não adulterado pela Igreja e fora do seu alcance para pôr em evidência as fraudes praticadas com o objetivo de dominar de qualquer forma. Embora crendo em Jesus Cristo, combateu vivamente os meios subreptícios empregados pelos papas, razão porque foi destituído do patriarcado bizantino e excomungado. De suas 280 obras, apenas restou o Miobiblion, tendo o resto sido consumido provavelmente por ordem do Papa.
Tácito escreveu: Nero, sem armar grande ruído, submeteu a processos e a penas extraordinárias aos que o vulgo chamava de cristãos por causa do ódio que sentiam por suas atrapalhadas. O autor fora Cristo, a quem no reinado de Tibério Pôncio Pilato supliciara. Apenas reprimida a essa perniciosa superstição, fez novamente das suas, não só na Judéia, de onde proviera todo o mal, senão na própria Roma, para onde confluíram de todos os pontos os sectários, fazendo coisas as mais audazes e vergonhosas. Pela confissão dos presos e pelo juízo popular, viu-se tratar-se de incendiários professando um ódio mortal ao gênero humano. Conhecendo muito bem o grego e o latim, Tácito não confundiria referências feitas a seguidores de Cristo com os de Crestos. As incoerências observadas nesta intercalação demonstram não se tratar dos cristãos de Cristo, nem a ele se referir. Lendo-se o livro em questão, percebe-se perfeitamente o momento da interpelação. Afirmar que fora Cristo um instigador dos arruaceiros é uma calúnia contra o próprio Cristo. E conforme já se referimos anteriormente, os cristãos seguidores de Cristo eram muito pacatos e não procuravam despertar a atenção das autoridades para si. Como dizer em um dado momento que eles eram retraídos e em seguida envolvê-los em brigas e coisas piores? É apenas mais uma das contradições de que está repleta a história da Igreja. Ganeval afirma que foram expulsos de Roma os hebreus e os egípcios por seguirem a mesma superstição. Deduz-se então que não se referia aos cristãos seguidores de Jesus Cristo. Referia-se aos essênios seguidores de Crestos, vindos de Alexandria. A Igreja não conseguiu pôr as mãos nos livros de Ganeval, o que contribuiu ponderavelmente para lançar uma luz sobre a verdade. Por intermédio de seus escritos, surgiu a possibilidade de provar-se a quais cristãos exatamente referia-se Tácito. Suetônio teria sido mais breve em seu comentário a respeito do assunto. Escreveu que Roma expulsou os judeus instigados por Crestos porque promoviam tumultos. É evidente também a falsificação praticada em uma carta de Plínio a Trajano, quando perguntava o que fazer aos cristãos, assunto já abordado anteriormente. O referido texto, após competente exame grafotécnico, revelou-se adulterado, e é como se Plínio quisesse demonstrar não apenas a existência histórica de Jesus, mas sua divindade, simbolizando a adoração dos cristãos. É o quanto basta para evidenciar a fraude. Se Jesus Cristo realmente tivesse existido, a Igreja não teria necessidade de falsificar os escritos desses escritores e historiadores. Haveria certamente farta e autêntica documentação a respeito, detalhando sua vida, suas obras, seus ensinamentos e sua morte. Aqueles que o omitiram, se tivesse de fato existido, teriam falado dele abundantemente. Os mínimos detalhes de sua maravilhosa vida seriam objeto de vasta explanação. Entretanto, em documentos históricos não se encontram referências dignas de crédito, autênticas e aceitáveis pela história. Em tais documentos, tudo o que fala de Jesus e sua vida é produto da má-fé, da burla, de adulteração e intercalações determinadas pelos líderes cristãos. Tudo foi feito de modo a ocultar a verdade. Quando a verdade está ausente ou oculta, a mentira prevalece. E há um provérbio popular que diz: a mentira tem pernas curtas. Significa que ela não vai muito longe sem que não seja apanhada. Em relação ao cristianismo, isso já aconteceu. Um número crescente de pessoas vai, a cada dia que passa, tomando conhecimento da verdade.
e assim restam baldados os esforços da Igreja no que concerne aos ardios empregados na camuflagem da verdade, visando alcançar escusos objetivos. Fonte 2012, A Era de Ouro. Por que esses poucos escritores iriam registrar essas coisas suspeitas? E os que viveram nos dias de Jesus iriam ser totalmente omissos a seu respeito? Porque nenhum escritor dos dias de Jesus nem sequer disse ter ouvido falar de um grupo que dissesse que seu líder executado tivesse ressuscitado. E por que mestres cristãos do final do século II não usaram esses textos? Seria impossível essa pessoa ter existido e nenhum escritor ter falado dela. Ficam essas reflexões para os cristãos.